Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de contabilidade. Hoje nós vamos falar do tema de contabilidade financeira, taxas proporcionais e taxas equivalentes. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre muitas classificações de taxas. Meu Deus, para que tanta taxa, né? E hoje eu vou comentar com vocês sobre duas para que facilite o entendimento com relação a elas. Pois bem, para se compreender de modo mais claro o significado dessas taxas, deve-se reconhecer que toda operação envolve dois prazos: o prazo a que se refere a taxa de juros e o prazo de capitalização, ou seja, da ocorrência propriamente de juros. Ilustrativamente falando, vamos pensar em um empréstimo onde nós temos uma taxa, um custo nominal de 24% ao ano. O prazo a que se refere essa taxa especificamente é anual. No entanto, é necessário que nós sempre nos preocupemos em identificar se a periodicidade da ocorrência dos juros também é condizente com o prazo de referência. Quando estabelecemos que os encargos que incidem sobre o nosso capital ao final de cada período, eles são coincidentes com o que foi expresso a partir da taxa, por exemplo, se uma taxa é definida ao mês e os juros são capitalizados mensalmente, ou se uma taxa é definida ao ano e os juros são cobrados anualmente, nós não teremos nenhum problema com relação a isso. No entanto, em inúmeras outras operações, esses prazos não são coincidentes. O juro pode ser capitalizado em prazo inferior ao da taxa, devendo-se nessa situação ser definido de que forma o prazo da taxa será rateado ao período de capitalização. É necessário, portanto, o uso das fórmulas de matemática financeira para expressar esses prazos diferentes na mesma base de tempo. Ou transformamos o prazo específico da taxa para o de capitalização, ou de maneira inversa, o período de capitalização passa a ser expresso na unidade de tempo da taxa de juros. No caso do regime de juros simples, diante da sua própria natureza linear, esta transformação é processada pela denominada taxa proporcional de juros, também denominada taxa linear ou taxa nominal. Esta taxa proporcional ela é obtida pela divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes em que ocorrerão os juros. Do mesmo modo, eu posso utilizar a multiplicação, quando eu tenho a taxa conhecida para um período menor e gostaria de encontrá-la para um período maior. Por exemplo, numa taxa de 24% ao ano, para que eu encontre a minha taxa proporcional ao mês, eu preciso apenas pegar a taxa de 24% e dividir por 12, de 12 meses. E eu vou encontrar uma taxa proporcional de 2% ao mês. O inverso também pode ocorrer. Se eu tenho conhecida uma taxa de 2% ao mês e gostaria de encontrá-la para a referência anual, eu posso utilizar 2% ao mês, multiplicar por 12 meses, e isso vai ser igual a 24% ao ano. A aplicação das taxas proporcionais é muito difundida, principalmente em operações de curto e curtíssimo prazo, tais como cálculos de juros de mora, descontos bancários, créditos de curtíssimo prazo, apuração de encargos sobre saldo devedor de conta corrente, entre outros. As taxas de juros simples, elas se dizem, por outro lado, equivalentes quando aplicadas a um mesmo capital em um mesmo intervalo de tempo e ainda assim produzem o mesmo volume linear de juros. Por exemplo, indiferente à classificação de duas taxas de juros como proporcionais ou equivalentes, ou a 15% ao semestre, pelo prazo de um ano. As duas formas encontrarão um mesmo montante linear de juros. Os dois terão no período um montante de 150 mil em juros. Conseguem notar? Os juros produzidos pelas duas taxas lineares de juros são iguais, logo são definidas como equivalentes. No regime de juros simples, taxas proporcionais, nominais, lineares e taxas equivalentes são consideradas a mesma coisa. Já quando tratamos de taxa equivalente para o juro composto, consideramos ainda o mesmo conceito, ou seja, mesmo capital, a um mesmo período de tempo, deve resultar num mesmo volume de juros. No entanto, nós temos fórmulas distintas
para que possamos encontrar a taxa equivalente para um período diferente. Quando nós conhecemos a taxa para um período menor e gostaríamos de encontrá-la para um período maior, nós temos a equação 1 mais i, onde i é a nossa taxa de juros conhecida, elevado a n. N é o período que nós gostaríamos de encontrar esta taxa, menos 1. Já para situações onde nós temos conhecida a taxa de um período maior e gostaríamos de encontrá-la para um período menor, nós temos a equação raiz enésima de 1 mais i menos 1, onde i também é a taxa de juros conhecida e n é o período. Para que facilite o nosso entendimento, vamos voltar a uma breve comparação utilizando juros simples. Voltando ao nosso exemplo inicial, quando consideramos a taxa equivalente para juros simples, nós precisamos apenas pegar a taxa conhecida de 24% ao ano e transformá-la em mensal a partir da equação 24 dividido por 12. A partir daí, nós encontramos uma taxa mensal de 2%. Então, se nós pegarmos a taxa encontrada ao mês no exemplo anterior e transformarmos para a taxa anual de acordo com o juro composto, nós identificaremos um montante diferente. Portanto, utilizaremos a primeira equação, 1 mais i elevado a n, porque nós temos o período menor e gostaríamos de encontrá-la para o período maior, ficando expressa da seguinte maneira: 1 mais 0,02 elevado a 12 menos 1, onde nós encontramos uma taxa de 26,82%. Podemos claramente identificar a diferença onde, no juro simples, nós encontraríamos uma taxa de 24% ao ano. Já no caso do juro composto, essa taxa foi maior. Da mesma forma, a título de fixação, vamos fazer um exemplo onde nós temos a taxa conhecida para um período maior e gostaríamos de encontrá-la para um período menor. Utilizaremos a segunda equação, raiz enésima de 1 mais i menos 1. Consideremos que nós temos uma taxa de 6% ao ano e gostaríamos de encontrar a taxa equivalente trimestral. Ficaria expresso da seguinte maneira: a raiz quarta de 1 mais 0,06 menos 1, chegando a um resultado de 1,46% para o trimestre. Outra forma de resolver essa equação, se você tiver dificuldade com a sua calculadora ou até mesmo no Excel com raiz que seja diferente da raiz quadrada, você pode fazer uma equação exponencial elevando a 1/4 ou a 1 sobre o número de períodos desejados. Agora que já aprendemos o cálculo das taxas equivalentes do modo raiz nas fórmulas, vamos conhecer a forma de encontrarmos taxas equivalentes na nossa calculadora HP12C. Vamos seguir o mesmo exemplo anterior. Temos uma taxa conhecida de 6% ao ano e estamos buscando a taxa trimestral equivalente. Pois bem, na HP12C é necessário criar um fluxo de caixa para que ela possa nos dar as informações que desejamos. Vamos começar armazenando a taxa no i. Vamos armazenar o período de 1 ano no n. Nós vamos colocar 1 no PV também, porque é como se fosse um capital inicial fictício aí, só para nós termos as informações suficientes no fluxo de caixa para que a calculadora possa gerar resultados para nós. Nós vamos clicar no FV para que ele nos forneça o valor futuro desse fluxo de caixa. Na sequência, nós vamos inserir as informações para que nós possamos obter a taxa equivalente, ou seja, nós colocaremos 4 no N, porque nós temos 4 trimestres no nosso ano, e solicitaremos o I. Agora vamos para o exemplo inverso, quando nós temos um período menor conhecido e gostaríamos de encontrar um período maior. Temos uma taxa de 2% ao mês e gostaríamos de encontrá-la para o ano. Começamos da mesma forma, precisamos armazenar um fluxo de caixa, colocamos 2 no I, mas atentem-se a um pequeno detalhe nesse caso. Quando nós iniciamos com a taxa no período menor conhecida, nós precisamos informar a quantidade de períodos equivalente ao que nós estamos buscando, ou seja, nesse caso, são 12 meses. Armazenamos essa informação no N, 1 no PV, considerando a mesma lógica de um capital inicial fictício para termos informações suficientes, solicitamos o FV. Na sequência, armazenamos 1 no N, porque nós queremos essa taxa para 1 ano, e clicamos no I para obter a taxa equivalente. Por hoje é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!